Amanto então começou a conduzi-la em perfeita viagem mental. Neiva, disse ele, você me perguntou uma vez se a civilização dos Ektumãs havia falhado e eu lhe disse que isso havia acontecido parcialmente. Pois bem, observe agora um dos resultados de seu trabalho. O que você está vendo agora aconteceu mais ou menos 25 mil anos depois que eles já haviam desaparecido, portanto, há uns 5 mil anos atrás. Das tribos redistribuídas pelo grande orixá da estrela candente, haviam se formado inúmeros clãs que percorriam as terras planetárias, formando toda a espécie de povos e gentes. A tarefa construtiva prosseguia sempre em todos os recantos da terra e os Ektumãs de boa índole, sintonizados com os mestres, iam e vinham entre Capela e a terra no contínuo processo reencarnatório. Mas, apesar dos milênios que decorriam, as bases de sua formação inicial continuavam atuantes. Sua luta maior era contra o pavor da morte. Página 184. Reflexão em 30 de julho de 2021. Fazendo um simples cálculo com as dicas cronológicas de Amanto, levando em consideração aproximada de que esta conversa deu-se entre as décadas de 60 e 70, concluímos a noção de que a nave Estrela Candente que dizimou a civilização Ektumã, ainda na fase em que utilizavam os corpos hercúleos trazidos diretamente de Capela para a Terra, deu-se há aproximados 23.100 anos. Aproveitamos o ensejo para relembrar que o citado orixá da Estrela Candente, a nave, é o mesmo espírito que hoje nos assiste como orixá maior, Pai Seta Branca. Outro ponto a ser bem esclarecido é que aquelas esculturas da Ilha de Páscoa chamadas Moais foram criadas e organizadas em fileiras aproximadamente 25 mil anos depois da ocorrência que findou a participação dos Ektumãs em sua forma original, o que na cronologia nos faz chegar em mais ou menos 3.024 anos antes de Cristo. Logo após o cataclismo que culminou no lago Titicaca, as tribos, como afirma Amanto, foram reorganizadas e redistribuídas nas regiões do globo, contudo, tendo seus líderes transferidos para corpos de longevidade programada para algumas centenas de anos, e estes não mais revezavam uma mesma estrutura corpórea com outros capelinos, mas pela nova particularidade perecível depois de operar alguns séculos, desencarnavam pelo processo que conhecemos até os dias atuais. Este aspecto explica o ponto em que Amanto relata que por milênios os Ektumãs passaram a deslocar-se constantemente numa ponte espacial entre a Terra e o sistema binário de Capela. Assim, passando por todas as dores do processo de vida e morte física na Terra, seguiam os capelinos de boa índole, engajados na continuidade do planejamento. Neste ponto, objetivando no processo civilizatório e na miscigenação entre os diferentes clãs existentes na época para a multiplicação das raças como as conhecemos no momento moderno. Esta variedade de raças permitiu aos capelinos a aplicação inicial dos processos kármicos, nivelando e distribuindo em etnias os espíritos endividados que ganhariam a oportunidade de estagiar aqui em meio a um processo complexo e que, em nossa limitada condição, torna-se inexplicável no momento. Percebe-se, então, que nos primeiros corpos, quase indestrutíveis,
A liberdade dos prisioneiros era praticamente uma regalia imensa e que, pelo mau uso das ferramentas liberadas para a primeira fase da missão de preparação do planeta, foram os maus elementos realocados em outra esfera mais adequada às suas tendências inferiores, e os de boa índole aqui permaneceram em missão, porém sem a chegada e partida leve. Desta vez, via a dureza sofrida com envelhecimento corpóreo, doenças e etc. O medo da morte é latente até os dias atuais, na maioria esmagadora dos espíritos que aqui fazem passagem, bastando para tal conferência a simples observação no campo do materialismo frente aos primeiros sinais de falecimento pleno. Em resumo, sem generalizar, podemos entender o grau de bagagem de um espírito quando, observando seus pensamentos, palavras e ações, percebemos a paz, a tranquilidade diante da possibilidade da morte física, a ter como maior exemplo em milênios terrestres Sua Majestade Jesus de Nazaré, nosso mestre caminheiro da vida eterna e Senhor da escola do caminho. Salve Deus!